Vou te ensinar a usar as palavras mágicas. As palavras mágicas que mudaram a minha vida e que eu tenho certeza que vão mudar a sua. Meu nome é Gisele Veloso, fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar a usar as palavras que Jesus já ensinava. Só que por muito tempo a gente acabou não dando muita importância. Eu, pelo menos, acabei não dando muita importância. Mas vou te ensinar como que funcionam as palavras mágicas e como você pode modificar a sua vida, assim como eu modifiquei a minha. De um jeito simples, mas poderoso. Então, vai um chimarrãozinho aí, amiga? Amigo, eu sou aqui do Rio Grande do Sul e aqui nós tomamos chimarrão igual se toma água. Pode estar num calorão, a gente fica tomando chimarrão, que é uma aguinha quente numa erva. Para quem é aqui do Rio Grande do Sul sabe que nós temos esse hábito e é muito bom. Então eu vou tomar um chimarrão aqui com vocês. Às vezes a gente vai estar tomando um cafezinho, mas estaremos aqui sempre no meu canal. Quero dividir com vocês as palavras mágicas que mudaram a minha vida. Mas para isso, antes disso, eu quero te contar como eu cheguei nessas palavras mágicas e como eu tinha a minha mentalidade escassa, como eu tinha escassez na minha mentalidade, como tudo eu achava difícil. Eu vim de uma família muito humilde, e quando eu falo humilde, eu falo de humilde de pensamentos, humilde de consciência, de não entender que você pode ir além. E por muitos anos eu achei que eu não podia ir além, eu achava que o meu lugar era um lugar que não era tão próspero, que eu ia viver uma vida simples, sem ter condições financeiras, sem conseguir adquirir mais coisas. E eu vou dizer para você que a prosperidade também não tem a ver somente com dinheiro, mas tem a ver com a harmonia familiar, a harmonia com seu cônjuge, você estar bem em todas as áreas da sua vida, e isso a gente pode falar de sentimentos também. Então quero dividir isso com vocês, o quanto que mudou a minha vida essas palavras mágicas e o quanto mudou a minha consciência. E claro que, gente, eu vim estudando muito tempo sobre isso e eu fui me melhorando a cada dia que passava. Então, a prosperidade para mim, ela veio quando eu entendi que eu merecia ter uma vida maravilhosa, que eu merecia ter um casamento maravilhoso, que eu merecia me dar bem com as pessoas, que eu merecia ter a prosperidade. E por muito tempo eu achava que eu não merecia não, sabe? Achava que não, achava que a minha vida era aquilo ali e que não poderia melhorar, que a vida era sofrimento, que a vida era tristeza e que as pessoas prósperas, as pessoas que tinham dinheiro, as pessoas ou nasceram ricas ou elas tinham sorte. Como eu não nasci rica e por muito tempo eu dizia eu não tenho sorte, mais do mesmo era isso que a minha mente atraía. E aí, por muitos anos eu vivi na escassez, tá? Na escassez de consciência, na escassez de achar que eu não podia. E a nossa mente, ela é muito poderosa. E se você acha que você não consegue, assim é. Assim você não consegue nada mesmo. E por muitos anos da minha vida eu achei que eu não conseguiria muitas coisas. Então veio a pandemia e foi na pandemia que eu comecei a ter expansão de consciência, onde eu me tranquei em casa, né? Vocês lembram que a gente não podia sair, enfim. E aí, a partir desse momento, eu comecei a ter consciência, eu comecei a me envolver mais com a mente, estudar mais a mente. E eu entendi que o que as pessoas falavam de lei da atração era, na verdade, a lei da gratidão e a lei da suposição. E como que é isso? É uma lei que quando você entende que você... Lei porque a lei que eu falo, gente, é isso, tá? A lei é decreto. É você decretar que aquilo precisa ser feito. Então, uma lei. Então, a lei da gratidão, para mim, ela virou um hábito. E a lei da suposição também. E eu vou ensinar para vocês as palavras mágicas que eu aprendi e que nunca mais elas deixaram de fazer parte da minha vida. Então veio a pandemia, fiquei muito tempo trancada dentro de casa. Na época nós morávamos num apartamento pequeno de aluguel, não tinha minha casa própria, e tinha uma mentalidade de muita escassez ainda. Então eu precisei trabalhar isso dentro de mim. E aí eu descobri as palavras mágicas, e essas palavras mágicas, elas mudaram a minha vida.
e eu comecei a pronunciá-las. Mas para eu pronunciá-las, eu tinha que entender o que era a lei da gratidão, o que era a lei da suposição. E a lei da gratidão era simplesmente agradecer por tudo que eu já tinha. Porque se você não é grato pelo aquilo que você já tem, você não consegue ter mais, sabe? Jesus já ensinava a gente a ter gratidão, Jesus ensinava a gente a perdoar, Jesus ensinava a gente a sentir, a amar, a ser grato, a abençoar. E quando eu entendi isso, eu comecei a praticar as palavras, as frases mágicas na minha vida, as palavras mágicas na minha vida. E eu vou ensinar para que você faça isso, para que você acredite, porque Jesus já deixou um ensinamento para gente. E foi valioso na minha vida. A partir de então eu comecei a prosperar. E quando eu falo de prosperidade, como eu falei antes, é a prosperidade de tudo. Não é só financeira, não é só dinheiro. Prosperidade é você estar próspero na sua família, na sua vida, com tudo o que você quer e precisa. Então, e a lei da suposição a lei da gratidão é você ser grato pelo que você já tem, pelo que você quer. E a lei da suposição é você agradecer também pelo aquilo que você quer e você nem tem ainda. Então eu suponho que eu vivo a vida que eu gostaria, então assim eu acabo vivendo, atraindo para minha vida aquilo que eu agradeço, aquilo que eu sinto que já é meu, suponho que já é meu. E aí eu vou ensinar para vocês as palavras mágicas, que eu faço para mim sempre. Gisele, abençoada. Gente, quando a gente diz que eu sou abençoada, eu já sinto em mim aquilo. Eu já sinto o sentimento, a bênção vindo, descendo. Gisele, abençoada. Eu sinto muito. Eu sinto muito, Gisele, por qualquer coisa. Por favor, me perdoa. Eu sou grata, eu te amo. Essas palavras são palavras mágicas, são palavras poderosas, são palavras libertadoras, e para tudo na minha vida eu uso essas palavras. Primeiro, eu sempre uso meu primeiro nome, né? Quando eu faço para mim, Gisele abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, eu sou grata, eu te amo. Essas palavras fizeram com que eu transformasse a minha vida e que eu conquistasse muitas coisas que eu já tenho, que eu já hoje usufruo na minha vida. E quando você entende isso, que você entra numa vibração, que você limpa coisas que você tinha de escassez, que você achava que não podia, que você cresceu acreditando que você não podia, mas você podia, você pode. Você pode tudo. Mas, por algum momento, a sua mente te limitou, porque o meio onde a gente cresceu, as coisas que a gente acreditou, e eu comecei a modificar os meus sentimentos, a minha vida, acreditando que eu podia. Então hoje eu já conquistei muitas coisas na minha vida, e não só financeira, mas como sentimento, como prosperidade de vida, de amigos, né, de amizades, no meu casamento, e tudo melhorou a partir do momento que eu entendi que eu podia modificar a minha vida. Gente, a lei da gratidão e a lei da suposição vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha. De um jeito prático e fácil e rápido. A questão é que a gente tende a nossa mente, não é a gente, mas a nossa mente, nosso subconsciente, ele tende a nos sabotar, sabe? Por muito tempo eu me sabotava. Então, quando você fala essas palavras mágicas, você limpa a sua mente. Nesse caso, eu fiz para mim, mas eu posso fazer para qualquer coisa. Por exemplo, o dinheiro. Você, talvez, no seu subconsciente, acha que o dinheiro é sujo. Se você acha que o dinheiro é sujo, ele não tem como circular em você. Porque você acha que o seu dinheiro é sujo. Então, se o dinheiro é sujo, ele não tem como ficar com você. Então, por muito tempo eu achava que o dinheiro era sujo, achava que pessoas que tinham dinheiro eram podres de rica. Você já imaginou você falar que uma pessoa é podre de rica? A pessoa é lindamente rica, maravilhosamente rica, né? Ah, não, só tem porque, deve estar roubando, deve estar... Não, a pessoa é maravilhosamente rica, ela é próspera e ela atrai dinheiro, ela acha que o dinheiro é abençoado na vida dela. Não tem nada demais você ter dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, mais você abençoa pessoas, mais você vive bem, mais você faz as pessoas próximas de vocês viverem bem. E isso eu entendi com o tempo, mas eu tinha uma crença tão limitante que eu achava que... Exatamente isso.
Eu achava que as pessoas que tinham dinheiro, elas tinham alguma coisa, né? Ou elas nasceram ricas, ou eu nunca conseguia dar mérito, assim, muito mérito para as pessoas ricas. E quando eu comecei a mudar a minha mente, eu descobri que eu deveria dar mérito para essas pessoas. Eu deveria modificar isso, né? Essas palavras que eu falava. Então, por exemplo, você quer fazer por dinheiro, você vai usar as palavras mágicas por dinheiro. Dinheiro abençoado, porque ele é abençoado, ele entra na sua vida como bênção. Dinheiro abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Nossa, ela disse que ama o dinheiro. Sim, eu amo o dinheiro. Mas o dinheiro trabalha para mim, tá? Não é eu que trabalho pro dinheiro. Aí é uma outra conversa. Pronto. Então, assim, ó, só para você entender, porque muitas vezes a gente acha que se eu amar o dinheiro, eu vou entrar dentro de uma corrupção, eu vou entrar dentro de uma coisa ruim. Não, eu amo o dinheiro, eu amo o que o dinheiro pode me proporcionar. Eu amo que eu posso ajudar pessoas com o meu dinheiro, eu amo isso. Uma certa vez eu estava falando com a minha filhada, e aí por isso que eu quero falar para vocês, é uma crença limitante a gente falar sobre o dinheiro para muitas pessoas, e muito tempo eu tive isso. Minha filhada era bem menor, ela tinha 7 aninhos, assim. E aí eu conversando com ela, perguntei o que ela queria fazer da vida dela, quando ela crescesse, enfim, coisas de Dinda, né? E aí ela disse pra mim assim, Dinda, eu quero poder ajudar animais, tá? Eu quero ter dinheiro, exatamente com essas palavras. Dinda, eu quero ter dinheiro, mas eu não quero ter muito. Aí eu olhei pra ela, mas por quê? Eu já tinha consciência, né? Mas por quê? Porque minha mãe disse que não é bom ter muito dinheiro, né? Por que não? Não, eu só quero ter. Não, amor, é bom. Aí eu chamei minha prima pra conversar, né? Pra falar pra ela sobre isso. Não é bom tu ter muito dinheiro, sim, porque se tu tiver muito dinheiro, tu não quer ajudar animais da rua? Ela disse, quero. Então, se tu tiver muito dinheiro, tu vai poder ajudar esses animais, tu vai poder ajudar tantas pessoas. Então é bom sim ter dinheiro. Dinheiro é bom, dinheiro faz bem, desde que nós conquistamos o nosso dinheiro com desde que nós conquistamos da forma certa, da forma correta, honestamente, trabalhando, conquistando as nossas coisas. Não tem nada de errado a gente ter o nosso dinheiro. Aí ela entendeu, aí chamei minha prima para conversar, para ela entender também. Ela não tinha percebido a forma como ela estava ensinando a minha filhada. Então, isso faz com que a gente olhe diferente para as situações. Então, você pode sim ser grata pelo dinheiro, você pode amar o dinheiro, porque o dinheiro é uma energia boa. E eu comecei a usar isso para tudo na minha vida. Por exemplo, eu quero um carro novo. Vou dar um exemplo para vocês. Primeiramente, eu vou fazer. Como é que é esse carro? Ele é um carro de uma marca. Vamos falar um carro elétrico. Eu quero um carro elétrico, aquele BAG. Eu quero que ele seja branco, com os couros, a cor do couro, assim. Bom, eu desenho, eu olho o carro, desenho, pego a foto dele, vou olhar e vou imaginar ele na minha garagem. E aí eu vou dizer carro abençoado, da cor tal, eu posso descrever. Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Exatamente assim. Eu sinto muito, porque quando a gente fala que sente muito, é porque a gente tá limpando. Eu tô limpando coisas que estão na minha memória. Eu sinto muito por qualquer coisa que eu esteja pensando a teu respeito. Eu sou grata, eu te amo, me perdoa. Para alguém que você não esteja falando, pro seu cônjuge, né? Marido abençoado, você vai falar o nome, primeiro nome do seu marido, né? Por exemplo, marido é João, abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Só que você não vai fazer uma vez. Você vai fazer tantas vezes a ponto de você sentir que limpou aquilo, que você sentiu paz, que você sentiu a energia das palavras em você, que você modificou isso. Quando você faz isso, você vai limpando os sentimentos dentro de você, você vai melhorando aquilo que você estava sentindo antes. Então, essas palavras mágicas, elas mudaram minha vida e eu faço elas para tudo, tá? Para tudo. Jesus já dizia, perdoe 70 vezes 7. Perdoe tanto a ponto de você parar de sentir, de você perdoar de verdade, porque o perdão não é para o outro que te fez algo, o perdão é para você. Quem está sentindo a mágoa é você. A má água, né? É aquele pouquinho de água que você toma todo dia, né? É uma má água, né? É uma ingestão que você faz de coisas ruins dentro de você. Você precisa mandar embora. E para isso eu preciso limpar memórias e sentimentos. Então,
As palavras mágicas, as palavras poderosas, elas já são da Bíblia. O perdão, a bênção, o perdão, a gratidão, o sentir, eu sinto muito. Se você está com algo, por isso que eu falo que o dinheiro, tu tem que fazer pro dinheiro as palavras mágicas, porque se você está com problema financeiro, faça pro dinheiro. Eu quero mudar de emprego, Gi. Faz pro emprego. Emprego, vamos dizer que você quer viajar, né? Emprego abençoado, em tal lugar, eu sinto muito. Por favor, sempre uso o abençoado porque você está abençoando. Abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata. Eu te amo, você vai fazendo várias vezes ao dia. É importante que você faça 21 vezes, repita por 21 vezes e depois vai seguindo. Por quê, tá? Comprovação científica, porque quanto mais você repete, mais entra no seu subconsciente a partir de 21 vezes para que você modifique o padrão de pensamento, entende? Então fale para você quantas vezes for necessário até você começar a se sentir bem, até você começar a entrar dentro da energia daquilo que você está sentindo. E foi aí que começou a mudar a minha vida. Foi daí que eu conquistei muitas coisas. Foi acreditando que eu podia. Quantas e quantas vezes muitas pessoas não acreditaram em mim. Pessoas do meu ciclo, pessoas que eu amava e que eu amo, inclusive, né? Mas eu acreditei. Eu acreditei. Hoje estou falando com você aqui. Eu não tenho muitos inscritos no meu YouTube hoje. Eu não tenho tantas pessoas inscritas no meu YouTube, mas eu tenho hoje muitos inscritos no Instagram, muitos inscritos no TikTok, nas outras plataformas. E eu recebo mensagens diariamente de pessoas que eu vou lá e eu levo meu amor, meu propósito, que eu ensino as pessoas a fazerem isso, a vibrar na alegria, na felicidade. Hoje eu tô falando para vocês da minha casa própria, mas eu morava de aluguel, eu tinha uma escassez dentro de mim que eu não sabia dizer. Eu não conseguia me organizar financeiramente, parecia que nada ia acontecer e eu mudei isso. Porque essas palavras que são mágicas, são poderosas e que Jesus já ensinava, elas mudam a nossa vibração, o nosso sentimento. A lei da gratidão vai mudar o que você sente. Aquilo que você supõe que você não vai conseguir. Por isso que é importante você agradecer pelo que você já tem, pelo que você ainda quer, como se você já tivesse. Aí entra a lei da suposição, agradeça. Agradece que a graça desce. É assim que eu penso. Então, quer uma casa nova? Casa comprada, abençoada. Como é que é a sua casa? Quando você já está falando, você já está imaginando. Casa comprada, abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo, casa. Casa comprada, abençoada. Faça essas palavras para qualquer coisa que você queira. Isso é uma vibração, é uma oração. É você orar, você entender que você consegue. Por muito tempo, eu acreditei que eu não podia. Então, ok, quando você acredita que você não pode, você não pode. E assim é, Deus te deu o livre-arbítrio. Eu sempre falo isso. Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas eu demorei muito tempo para entender o que era o livre-arbítrio, que tal de livre-arbítrio era esse, mas era isso. Era eu entender que eu podia. Que mesmo contra tudo e contra todos que dissessem não para mim, eu acreditasse em mim. Esse é o livre-arbítrio. Deus é uma polaridade neutra, ele te deu o livre-arbítrio. Então, se você chega aqui e olha para Deus e diz, eu não posso, ele vai olhar para você e vai dizer, ok, filho, ok, filha, você não pode. Deus, eu posso, ok, filha, você pode. Porque Deus nos deu a fé, que é o acreditar, é o sentir que já existe, que já aconteceu. Então, se você acredita, faça essas palavras poderosas e mágicas. Elas vão mudar a sua vida, assim como elas mudaram a minha. E eu vim aqui conversar com vocês porque isso é um propósito de vida, de mudar, de fazer você sair da onde você tá, dessa escassez, dessa mente. Você não merece isso. Você merece vida e vida em abundância. O prosperar não é só dinheiro. O prosperar é uma vida abundante, feliz, alegre. É você ter um casamento feliz e alegre, você ter um trabalho feliz e alegre. É você merecer, você acreditar em você, que você merece o melhor. E por muito tempo, eu acreditei que eu não podia, que isso não era o melhor para mim, mas não. O melhor para mim, eu mereço o melhor. O melhor para mim é eu acreditar que eu mereço. O que eu quero? O que eu mereço?
De que forma que eu mereço? Então, usar as palavras mágicas me faz sempre refletir, não importa para que seja. Vou fazer tal coisa, ou tem dias que eu não estou me sentindo bem, então eu faço para mim, Gisele, curada e abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa, eu sou grata, eu te amo.